Sequência que é a nossa cobertura sobre a posse do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude. Eu estou aqui com a diretora de Políticas Públicas de Juventude da Secretaria de Juventude e Lazer do município de Maracanaú, Edna Moraes, que está 24 horas no ar de ontem para hoje para organizar essa belíssima festa que aconteceu hoje aqui da posse dos conselheiros, culminando com a eleição do presidente e do vice. Edna, 14 anos sem conselho, e hoje você aqui, juntamente com o Nailton, faz esse marco histórico. Isso. Qual é a sua expectativa a partir de agora com a eleição e a posse desses conselheiros? Então, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Na verdade, assim, para nós, de fato, é um marco histórico, uma vez que a gente já teve a primeira composição desse conselho numa gestão 2008, né, 2010, e de lá para cá a gente não conseguia renovar, embora muitos esforços, né, sempre tendo algumas mudanças na própria lei. Então, para nós, é de fato um marco histórico, né, na questão da política pública de juventude. Então, assim, as nossas expectativas é que agora a gente consiga ampliar e se fortalecer. Nós temos um conselho muito participativo, feito por uma parte de maioria jovem, né? E aí, como eu disse em um dos momentos desse nosso encontro hoje, nada de falar da juventude sem a participação da juventude. Isso é primordial quando se está construindo políticas públicas de juventude, é que tenha a participação dela. E óbvio que esse conselho é um conselho representativo, ele não é toda a juventude, mas nós temos dentro do conselho muitos segmentos representados. Nós temos o segmento da comunidade tradicional dos povos originários, nós temos dentro também ainda da sociedade civil o segmento de juventudes com deficiência, nós temos juventudes aí que trabalham a questão ambiental e que estão também representados neste conselho, né, que foram eleitos no último dia 13 de janeiro, já desse ano, embora o processo tenha ocorrido em dezembro de 2023, nós fizemos todo o processo de inscrição, mas fizemos todo o processo de eleição e posse já em 2024. Então nós temos 10 eixos, desses 10 eixos temáticos, como eu falei, nós discutimos, temos representações desde cultura e educação até espiritualidade e religião, jovens com deficiência, meio ambiente, tecnologia, trabalho, assistência social e direitos humanos. Temos a discussão aí da pauta de gênero, sexualidade, diversidade e mais as representações das áreas de desenvolvimento local, que são as ADLs. É aquele jovem que vem e nesse segmento só pode ser jovem, de 15 a 29 anos. Que o jovem vem representando a sua comunidade, ele vem representando o seu bairro, né, onde ele reside, o seu local. Então, para nós é importante. E nós esperamos agora, embora nós já tenhamos feito o desenho da política pública, mas nós temos aí algumas missões. Elaborar o Plano Municipal de Juventude, realizar a nossa conferência de 2015, foi a última conferência que nós fizemos, de proposição, onde a juventude participa, e também várias outras atividades no dia a dia relacionadas a todas essas temáticas que a gente falou. Também aí uma articulação maior com outros setores e com a política intersetorial, né, com as demais políticas públicas. Então nós temos boas expectativas e eu creio que vai dar certo. Como é que você analisa que esses jovens irão, você que é uma pessoa que já milita na área, como você se definiu ali na sua fala, e eu achei interessante, você é uma militante de políticas públicas de juventude. Profissional, né? Você se definiu dessa forma. Então, assim, como é que você avalia que ante as dificuldades que certamente virão, não só dificuldades em relação à questão de algumas situações relacionadas ao poder público, mas no contexto geral é difícil de fazer políticas, qualquer tipo de política, e a da juventude não é uma exceção, né? A da juventude não é exceção. Como é que você avalia o posicionamento desses conselheiros? Como é que vocês acham que eles vão se comportar? Como é que eles vão se portar? E como é que eles vão demandar diante dessas dificuldades? Em relação a se portar, né, como é que eles vão para esse enfrentamento? Como é que eles agiram? Como é que eles vão para esse enfrentamento?
de fato, grande parte dos candidatos, né, grande parte dos eleitos, são pessoas que já militam. Ou já, quando eu digo militam, na verdade, já tem alguma causa a defender, já tem alguma atuação nessa área, né? Ou individualmente, ou enquanto movimento, enquanto rede, enquanto grupo, né, enquanto entidade. Então, de alguma forma, eles já vêm atuando na sociedade com essas temáticas. Agora, o que vai acontecer, inclusive nós teremos um processo de formação inicial e de formação continuada para que eles absorvam e compreendam e possam usar todo o conhecimento que eles têm já nessas áreas, nesse trabalho, correlacionando com a política pública de juventude. E como eu falei também no nosso encontro, é uma política pública nova, que precisa ser entendido esse conceito da condição juvenil, do que é fazer política pública de juventude para a juventude e com a própria juventude, que tem um diferencial em relação às demais políticas. Quando eu discuto educação numa perspectiva de política de juventude, eu não discuto com a mesma, sobre o mesmo viés, sobre a mesma ótica da política pública de educação. Quando eu estou falando de política de trabalho ou de qualquer outra, eu tenho que considerar não somente o recorte etário, mas principalmente a condição desse ser jovem dentro dessa sociedade. Então é diferente, e para isso nós vamos ter formação inicial. Você fala desse recorte etário, por exemplo, na questão da empregabilidade, você está falando como se fosse, por exemplo, uma cota para a juventude? Seria isso? Cota para a juventude, prioridades em algumas funções, pensar o mundo do trabalho a partir da potência que esse jovem tem, né? Não é só abrir as vagas, que vaga é essa, ela é consonante com o conhecimento e com a realidade dessa juventude, ela é consonante também, ela se encontra com o desejo dessa juventude, mas né? Está dentro do perfil, né? Está dentro do perfil, não é só jogar a vaga por si, né? Então é isso. E para finalizar, Edna, qual o recado que você daria para esses jovens esperançosos e que está gerando tanta expectativa positivas em vocês? Sim, para nós, o recado é que eles são bem-vindos, né? Nós os acolhemos no seguinte, mas nós não somos fazedores, né? Assim, muitos foram lá na frente e agradecem o poder público. Nós não estamos cumprindo mais do que a obrigação enquanto desenho da política pública. O Conselho é um dos equipamentos que faz parte da política pública desse desenho, né? É um dos equipamentos, é uma das estratégias de caminhar e de compor a política pública, um dos meios para se chegar a esse nosso objetivo maior, que é construir políticas públicas. Então, assim, não é ótimo que o governo tenha pensado, tenha possibilitado esse espaço, mas isso deveria e deve ser um processo natural, que é a participação e o protagonismo da juventude. Então a gente espera, a gente acolhe, né, vocês estão chegando, do ponto de vista técnico, estamos aí para orientar, apoiar, mas a gente sabe que é com eles e eles têm potência para isso. Edna, obrigado. De nada. Foi um prazer estar aqui com vocês. TV Pitaguari, diretamente aqui da Uninassal, encerrando a eleição e posse do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude de Maracanaú, depois de 14 anos. Se liga! Estou aqui agora com o secretário de Juventude e Lazer, né? Tem que dizer Lazer, né, Nailton? Tem que dizer isso, não dá problema. Nailton Marques. E saindo agora, encerrando agora a posse dos conselheiros municipais de juventude e também a eleição do vice-presidente e do presidente e do vice-presidente do colegiado. E aí, Nailton, depois de 14 anos sem conselho, você, como protagonista à frente da secretaria, conseguiu trazer esse feito, aí lógico que com a ajuda da sociedade civil e de todos que se empenharam nesse processo, que a gente acompanha desde o início. E agora, a partir de agora, conselho eleito, empossado, presidente e vice-eleito empossado, qual é a sua expectativa enquanto secretário? Bom, primeiramente, pelo horário, eu acho que já é boa tarde, né, a todos os telespectadores da TV Pitaguari, né? E, assim, na verdade, foi um marco histórico, né? Foram 14 anos sem conselho. Né? E, quando o Maracanaú faz 41 anos, o conselho volta.
volta, né? E assim, de trás para frente... Assim, 14,41 dá até... 14,41... Olha a Mega Sena aí, né? Ó, vão aí, vão anotando esses números. E esse marco histórico é muito bom para Maracanã, porque a Secretaria de Juventude, apesar de ter conseguido avanços nessa gestão, ela poderia ter conseguido muito mais. Por quê? Porque, já estou falando das expectativas que eu tenho desse conselho após a eleição do presidente e do vice. Que o presidente foi o Leandro, o conselheiro Leandro foi eleito, e o vice-presidente foi o Alex, né? Inclusive representante PCD, né? Ele, também. E que também foi eleito dentro do segmento da sociedade civil. Que foi eleito no segmento da sociedade civil. E as expectativas é que a gente precisava disso para que a secretaria consiga avançar mais nas políticas públicas de juventude. Porque é o seguinte, os espaços na Câmara a gente não tem conseguido usar. A Câmara já era para participar muito mais efetivamente na questão da vida dos jovens de Maracanaú. E a gente não consegue utilizar, não temos braços, não temos a pressão. Um conselho desse propondo, vendo o que a Câmara pode fazer, levando para as sessões, cobrando os vereadores, vai ganhar um espaço, uma visibilidade e trazer um resultado positivo na questão das políticas públicas. E, para além disso, no Poder Executivo, nós temos a Secretaria de Saúde, que também tem conselho. A Secretaria de Saúde tem que fazer também políticas públicas de juventude, políticas públicas de saúde para a juventude. Se a gente intervir, for participar, a gente vai conseguir avançar muito mais rápido. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde, ela faz a sua política pública de saúde no geral. Se não tiver a cobrança pontual, ela não vai fazer essa delimitação. E o papel do Conselho, e as minhas expectativas são essa, procurar todas as outras secretarias, os outros âmbitos, propor, ver o que é que tem, porque tem muita política pública sendo feita, que as pessoas não conhecem, muita política de juventude sendo feita e não aproveitada, porque não há divulgação, porque não há essa cobrança, e o Conselho vai fazer isso. Por exemplo, na questão da empregabilidade. Já pensou o Conselho ir atrás da Secretaria de Trabalho, com o nosso apoio, lógico, né, para ver a questão das vagas, para ter um percentual significativo que seja direcionado só para a juventude, na questão do primeiro emprego, porque é feita essa política, mas geral. Então a nossa maior perspectiva desse Conselho é isso, é fazer aflorar, trabalhar e propor outras políticas públicas para que assim a gente consiga avançar nesse campo, né? E assim a nossa secretaria vai conseguir mostrar um trabalho mais efetivo. A minha próxima pergunta seria como é que o secretário Nailton Marques, enquanto gestor municipal, estaria vendo esse novo conselho, se como aliado ou como um órgão fiscalizador CRI-CRI. Mas pela sua fala nem precisa responder, porque você já deixou claro que você tem no conselho um aliado. Então eu vou passar para a pergunta seguinte. Não é nem uma pergunta, qual o recado que você dá para esses jovens que agora foram eleitos e empossados conselheiros? Bom, antes de finalizar com essa resposta, eu quero dizer na questão que, além de aliado, eu acho que é fiscalizador. Porque quando você fiscaliza, é um tipo de aliado. É uma aliança saudável. Exatamente. Porque, às vezes, a gente não acerta tudo. Às vezes, a gente está no caminho de errar, o conselho pode, a gente enxerga, dá uma recuada e vai por aqui. Aí ele foi meu aliado. Se eu poderia ser cobrado lá na frente por algo que eu fiz de errado, já não vou ser mais. Por quê? Porque o conselho ajudou. E o objetivo do conselho tem que ser o ganho nas políticas públicas, o ganho para os jovens de Maracanaú. Então, o conselho, e digo isso não só o conselho de juventude, qualquer outro conselho, todos os conselhos, eles não devem estar ali para ser contra. Não, eu quero ver o que é que tem errado. Porque eu já vi conselheiro assim, eu vou ver o que é que tem errado ali, que eu preciso criticar, eu preciso falar com alguém, eu preciso dizer que está errado. Não. Os conselhos, eles têm que justamente propor para dar certo. Se está errado, ele tem que dizer, isso aqui não vai dar certo, não, mas a gente pode fazer assim, propondo. Não é dizer, isso aqui não presta. A lei diz diferente do que está aqui, não é assim. E o meu recado para os conselheiros, para os novos conselheiros de juventude é esse: trabalhem. Vocês têm uma oportunidade grande e uma responsabilidade maior ainda. Esse é um trabalho e é um trabalho importante para o município. E para a própria juventude. Para a própria juventude. Então, eu quero desejar boa sorte a todos os conselheiros, né? Vocês tenham em mim um aliado, né? A secretaria é de vocês, está de portas abertas, nós vamos construir junto, e é isso. Trabalhem,
e contem comigo. Secretário Nelton Marcos, muito obrigado pelas declarações aqui para a TV Itaguari. Nesse momento eu estou aqui com o meu amigo Alex Azevedo, que foi aclamado vice-presidente representando o segmento da sociedade civil. E aí, Alex, depois de 14 anos sem conselho, qual é a sua expectativa já nesse primeiro mandato, entrando logo com essa posição de vice-timoneiro, né? Porque o timoneiro é o presidente, você vai auxiliá-lo ali. Lógico que a gente está falando de um conselho colegiado, decisão colegiada, mas os timoneiros são vocês. E aí, qual a sua expectativa? Primeiro, eu quero agradecer, né, Eudásio? A TV Itaguari está acompanhando aqui a eleição do presidente e do vice. É importante a comunicação no município. E após 14 anos, o conselho ele vem com muita juventude, vem renovado, e ele vem com uma proposta de melhoria para a sociedade, né? Eu acredito que a gente consiga trazer para o Conselho algumas políticas públicas, né, algumas questões relacionadas aí ao fundo do Conselho da Juventude, e a nossa indicação é justamente para representar aí a juventude, as pessoas com deficiência, né? Hoje eu estou conselheiro também da pessoa com deficiência. Eu acredito que com essa aclamação a gente consiga contribuir com o Conselho, né? Certo. Você falou num ponto, eu até acompanhei de perto o debate de vocês ali, enquanto para chegar ao consenso do nome da vice, né? E aí uma das candidatas, se eu não me engano, a Bianca, se colocou com a questão da mulher, e você, da pessoa com deficiência, tranquilo, representando esse segmento. Mas a gente sabe que o Conselho de Juventude é das juventudes, né? Que inclui todos esses segmentos e muito mais. Então, assim, diante disso e diante das dificuldades que certamente virão para vocês enquanto Conselho, como é que você espera lidar com isso? Como a Edna, né, que é a organizadora de toda dessa estrutura, como ela bem disse, né, a juventude não é só dos 15 aos 29, a juventude é uma amplitude, né? Uhum. E eu representando as pessoas com deficiência, sou morador aqui do município de Maracanaú, também sou jornalista, né? E a gente está no dia a dia da população, a gente está nas escolas, a gente está nos lugares para ouvir a população e o papel preponderante dos conselheiros, né? Os conselheiros, eles vão ter esse papel fundamental. E o papel do presidente e do vice é um papel administrativo, né? Então, o meu papel é contribuir com isso, né? E para finalizar, Alex, qual o recado que você dá para os seus companheiros de colegiado? Eu acredito que a gente queira fazer um trabalho que o conselho ele seja protagonista, né? Eu acredito que o conselho, a juventude tem essa questão, né, Eudásio? A juventude ela busca a questão da política pública, ela busca a fiscalização. Então, o conselho que eu sempre segui como jovem, que eu sempre fui, e hoje eu como conselheiro, é fiscalizar, ir atrás e cobrar o poder público. Esse é o recado que eu acredito que a gente possa deixar, né? Valeu, Alex. Obrigado, boa sorte. Valeu. Olá, amigos da TV Pitaguari. Encerramos agora a posse dos conselheiros de políticas públicas de juventude e também a eleição do presidente e do vice-presidente do conselho. E nós estamos aqui agora com o presidente recém-eleito, Leandro Braz. E aí, Leandro, depois de 14 anos sem Conselho de Juventude em Maracanaú, e você logo de cara no primeiro mandato, eleito presidente, qual a sua expectativa para isso? Qual a sua avaliação? Pronto, a minha expectativa é de muita emoção, né? Muita avaliação mesmo, porque eu sou filho dessa política pública de juventude, né? Eu participei de muitas atividades, virei psicólogo por conta dessas políticas públicas, então, assim, é uma sensação de que tenho muito dever a cumprir, muito a agradecer, né? E colocar todas as pautas que são pertinentes para a nossa juventude de Maracanaú, para que a gente faça de maneira mais assertiva possível, fazer esse conselho rodar, né? E atender realmente todo o município. Beleza. O conselho em si é um colegiado que Sim. coletivamente delibera, mas Exatamente. Você, na condição de presidente, é o timoneiro desse barco. Como é que você pensa em enfrentar as dificuldades que com certeza vocês terão? É um desafio muito grande, né? A gente sabe, né? Ainda mais depois de tanto tempo, né? Mas como você falou, eu sou o capitão desse barco e a minha proposta, né, é fazer com que todos nós cheguemos a um consenso, né, para que a gente possa ir aos poucos derrubando essas dificuldades. E é tudo isso mesmo, tudo é uma construção, né? Não existe nada sem dificuldade e a gente está aqui mesmo para lutar e deliberar da melhor forma possível para ser bem assertivo. Beleza, Leandro, e para finalizar, um recadinho aí para os seus companheiros. Eu, né, desejo para todo mundo que a gente vai conseguir
né, fazer com que essa política pública de juventude ela cresça mais e mais no município, ainda mais quando a gente mais do que nunca está precisando. A gente precisa que os nossos jovens eles sejam atendidos com as políticas públicas, com muitas atividades, e como é um conselho transversal e a política de juventude também é transversal, a gente consiga trazer todas as secretarias para todos nós juntos construir um Maracanã melhor. Leandro, muito obrigado e boa sorte. Obrigado.